Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós. Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos ao Senhor. Mais uma vez. As nações de toda a terra hão de adorar-vos ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero saudar os meninos desde cedo, Iago, Vitor aí, né? Chegam ainda com sono, claro, ainda mais nessa faixa etária, né? Mas desde cedo estão sendo educados em buscar no presente menino o sentido da sua existência. Isso é muito importante, porque não basta ser apenas rezador, né? Me lembro uma vez que eu estava lá com meus 14 aninhos, em frente ao Palácio das Artes, em Belo Horizonte, e passando em frente à prefeitura de BH, começou a se formar uma fila, assim, e eu perguntei para o senhor: o que está acontecendo aí? Ele falou: eu não sei. Começaram a fazer uma fila e eu entrei nela. Muitas vezes nós, homens de igreja, estamos na igreja, mulheres de fé há muitos anos, estamos tal qual esse que está aí nessas filas. Estamos há muito tempo na igreja e não ainda encontramos esse presente que é o menino Deus na nossa vida. Hoje nós cristãos católicos celebramos, né, a Epifania em sintonia, em consonância com tantos outros cristãos, graças a Deus. Imagine se fosse só nós católicos no mundo. A vida seria feliz, mas não tão feliz. Então, hoje também os cristãos ortodoxos celebram o nascimento do menino de Deus. Esse grande presente, né, esperado por tantas gerações e que não tiveram o privilégio de ver o menino Deus. Viram de outra dimensão, né, do céu, né? Não sabemos se está para lá ou para cá, ou à direita ou à esquerda. Fato que existe uma dimensão eterna onde nós encontramos de novo os nossos ancestrais, as nossas origens, os nossos vestígios primeiro, de onde um dia nós partimos. Então, hoje a igreja, nós cristãos católicos, estamos a celebrar a Epifania, esse presente. É a pergunta que fica para cada um de nós: o que Jesus de fato representa na minha vida? O que as orações, os meus textos, as minhas devoções que eu tenho para os santos, né? Cada um a seu, né?
gama de santos e santas de Deus, exemplos na igreja. O que que isso muda na minha vida? Isso é muito importante a gente fazer essas perguntas. Porque não basta apenas ser um rezador ou rezadora, saber a oração do santo da minha devoção de cor e sorteado. É preciso que a nossa vida esteja cada vez mais, apesar de nossas limitações, em sintonia, em consonância com esse grande presente que é o menino Deus. Bem dizia o saudoso profeta Isaías, antes de ver o menino Deus, dizendo que esse Deus já se faz presente na nossa vida desde a eternidade. Isaías não tinha clareza absoluta de onde nasceria esse menino, mas ele sabia, pelo viés da fé, que Deus, desde a eternidade, já habitava o mundo, criando o mundo, e queria se comunicando conosco ao longo dos tempos, respeitando a nossa compreensão de ser humano. O Jesus precisaria nascer criança, viver todo esse constrangimento de não ter habitação para morar, já que ele não nasce num palácio, né? Embora falam, exalta rei para lá, rei para cá, e tudo, no final Jesus nasce numa gruta, lá com aquela dificuldade, com falta de dificuldade, até para morar, talvez não seria muito diferente de hoje, né? Hoje cada um nos seus muros, nos seus cantos de segurança. Talvez se Jesus passasse hoje, Maria e José, nós íamos falar, olha, tem uma boquinha debaixo da ponte lá, procure lá, vai tentar se organizar para lá, enfim. A gente vê que Jesus vai nascer lá nessa peleja, nessa dificuldade toda. Hoje o Evangelho fala que ele já está numa casa, né? Então já houve uma melhoria, saiu da proximidade do ambiente, né? Do rural, lá do curral, etc., esse cenário próprio desse ambiente mais rural, e agora já está numa casa. O fato é que Deus não precisaria se sujeitar a tudo isso. Não, poderia ter nascido Jesus já com 30, 40 anos. Não precisava. Mas em razão da nossa incapacidade de compreender, se Jesus nascesse de 40 anos de idade, Deus quis se fazer gente no nosso meio. Por isso que é engano gravíssimo quando alguém fala que Deus está lá nas alturas. Não existe Deus na altura, Ele está no meio de nós. É tão visível que Jesus caminhou no meio de nós, no meio da humanidade. Vocês viram, né, hoje o Evangelho narrando, e as nações todas foram a Jerusalém, obviamente as nações da época, né? Por isso os 3 reis magos, hoje seriam 5 no mínimo, 5 reis magos, né? Na verdade magos, né? Estudiosos, é importante fazer essa diferença, né? Os pesquisadores da astronomia, mas eram homens de fé, porque havia 3 continentes na época, né? Europa, Oceania e África. Hoje nós sabemos que acrescentaríamos a África, a América e a Oceania. Então as nações daquela época foram lá adorar. Como não tinha todo esse instrumental tecnológico que nós temos hoje, foram montados em lombo de animais, né? Lá conforme narra o Santo Evangelho. Dromedários, camelos, né? Enfim, esses animais que nós conhecemos, né? Talvez nem tanto na nossa cultura proximidade, mas já vimos por aí afora, né? Hoje, com certeza, seria inundação de aviões, de carros, né? Lá para estarem lá saudando o menino Deus. E então, importante, nós estamos iniciando esse ano, importante a gente repensar um pouco. Não é a quantidade de ritos religiosos que nós frequentamos na vida que garantirá que estamos em sintonia com esse presente, que deve ser sempre objeto de uma reflexão para nós. Esse presente é a expressão de um Deus que é misericordioso. Então, a primeira questão, a quantas anda a experiência do perdão na minha vida? Eu na minha vida com minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus colegas de trabalho, etc., enfim, seja indo ao lazer ou às baladas da vida, ou trabalho, como que anda essa relação com a minha vizinhança? Qual a experiência da misericórdia? Porque menino Deus é misericórdia. Compaixão é outra característica. Com os que batem à minha porta, aqueles que estão caídos, vivem todo tipo de dificuldade.
Infelizmente, se encontram homens e mulheres de fé rezadores que riem do sofrimento alheio. Então, de nada entenderam desse presente que hoje nós celebramos. E a caridade. Ninguém vive uma fé metafísica, uma fé abstrata, uma fé desconectada com a vida. Cristão que não tem compromisso mínimo social com o mundo onde ele está inserido, precisa repensar um pouco essa toada. A catequese não é uma catequese espiritual, mas é uma catequese que engloba toda a nossa existência humana. Então é desafiador. Ser presente e presença na vida das pessoas no mundo de hoje não é fácil. Por isso, a igreja convida-nos nesse dia, e o Papa Francisco, até andando em cadeira de roda, como todos, né, estão vendo o mundo afora, continua no seu exercício de chamando-nos a atenção para ser presente e presença na vida das pessoas. Então, que cada um de nós possa, nessa manhã de hoje, fazer autocrítica. Se não estamos em sintonia profunda com o menino Deus, então é preciso entrar nesse movimento. Ah, padre, eu vou deixar depois que eu estiver numa cama. Tudo bem. Né? Você quer contar com o último momento? Tudo bem. Deus é misericordioso, Deus é compaixão, Deus é caridade. Caritas est, né? Bem dizia Bento XVI, antes de falecer. Então, queridos e queridas, nessa manhã, nós cristãos católicos, mundo afora, em sintonia com os nossos irmãos cristãos ortodoxos que celebram esse grande presente, queremos também renovar essa gratidão a Deus na manhã, mas também, tomando consciência da nossa missão, buscar novos caminhos. Foi o que aconteceu com os magos, que depois de irem em Herodes, ouvindo aquela conversa mole dele, maldosa, para querer pegar o menino Deus, o que ele fez? Que fizeram os magos? Não mais voltaram pelos caminhos de Herodes. Então, tomando consciência da missão, nós devemos a todo tempo nos perguntar: onde eu vivo a minha vida, na minha bolha de amigos, né? Na minha bolha de familiares? Qual a experiência de Deus que eu tento vivenciar ali no dia a dia? Qual que é a experiência que eu tento construir na minha relação ali, né, com os meus colegas de trabalho, seja ali numa mesa, né, de bilhar, seja ali na beira de um rio, qual que é essa relação que eu desenvolvo com eles? Revela que eu estou em sintonia com o caminho de Herodes ou de fato, com o caminho oferecido pelo menino Deus? Então, queridos e queridas, ser discípulo de Jesus no século XXI não é fácil. É mais fácil a gente ser apenas rezadores, cumpridores de ritos religiosos. E isso no mundo de hoje não falta, tanto no nosso ambiente católico, quanto no mundo que a gente vê por aí. Todos acreditam no ente, todos estão aí, o que não falta são objetos religiosos aí à disposição de nós. No entanto, o que a gente percebe é que, apesar de tudo isso, nós ainda não vivenciamos esse grande presente, que é o menino Deus. Um Deus que vai se revelando na experiência da misericórdia, da compaixão e da caridade. Então, peçamos humildemente nessa manhã de hoje, em que celebramos, né? E renovemos esse compromisso de melhorar o nosso testemunho de fé, para que não sejamos conhecidos apenas como homens e mulheres de fé rezadores, mas que suas vidas estão totalmente desconectadas com a relação deles no dia a dia. Mas que sejamos, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas limitações, sejamos presente e presença na vida das pessoas, assim como Deus o faz e é na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.